Meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria, salve São José. As pessoas conversam muito comigo sobre a questão de pregação, né? Hoje mesmo eu falava isso, né, com a irmã, nós conversávamos sobre isso. E muitas vezes as pessoas falam comigo, né, que tem vontade de pregar, de evangelizar, de levar a palavra de Deus para algum lugar e não sabem como. E uma das coisas que eu aprendi como pregador, primeira coisa, a pregação, o dom de pregar, de evangelizar, ele é dado por Deus não somente ao pregador do ministério de pregação, mas é dado a todos. É quando Jesus, né, Mateus 10 fala, Jesus deu a ordem aos apóstolos, ide pelo mundo, evangelizai, né, pregai toda criatura, visitar as casas, visitar todos os lugares, né, não levai nada consigo, mas levai o evangelho, levar a palavra. E aqueles que quiserem escutar, sejam acolhidas essas palavras. Aqueles que não quiserem, siga seu caminho, mas nunca deixe de pregar as palavras, realmente, né? E isso é importante porque antes de São Pedro e todos os apóstolos serem sacerdotes, de serem apóstolos, de todos os bispos, antes de serem bispos, de serem padres, eles eram seres humanos, eram pessoas que trabalhavam na labuta. São Pedro era um pescador e tantos outros foram assim, eram assim, e deixaram a sua vida inteiramente para seguir a Cristo. Claro que eu não estou falando para ninguém largar seu trabalho, nem nada disso, porque o Senhor dá uma missão para cada um. Muitos largaram totalmente para seguir essa missão, outros não largaram, mas não deixaram de evangelizar. E aí quando o Senhor fala, né, da ovelha perdida de Israel, é justamente nesse sentido, que nós temos que buscar primeiramente no nosso entorno. Nós buscarmos fora é bonito demais, mas nós buscarmos no nosso entorno, principalmente na nossa família, no nosso dia a dia. E a maior pregação de todas é o próprio testemunho nosso. Não adianta falarmos palavras bonitas, eu chegar num público de 1.000, 10.000 pessoas, falar palavras bonitas e viver uma hipocrisia. Então a melhor pregação que você tem, primeiro, é você dar testemunho do Evangelho. E viver realmente o Evangelho. Não adianta eu falar do Evangelho se eu não conhecê-lo, né? Não tem como, se eu não conheço a Bíblia, se eu não conheço o Evangelho, se eu não conheço a palavra de Deus. E tantos santos vão falar isso, né? Que aquele que não conhece a Bíblia, não conhece a Deus. Se eu não me engano, Santo Agostinho falou uma frase nesse sentido. São Tomás, né, ele vai falar: quem não se assemelha a Deus, se assemelha ao demônio. Então, se nós queremos parecer com Deus e pregar o Evangelho, nós não precisamos usar palavras bonitas, exageradas, nem nada. Nós precisamos pregar verdadeiramente, sem hipocrisia, né, com vivência, com testemunho, usando palavras e termos coragem. Padre Wagner, o pároco da paróquia Santos Reis aqui em Montes Claros, esses dias numa homilia na missa, ele falava justamente isso, que nós temos que ter coragem de buscarmos realmente o Evangelho, mas não adianta a gente só ir na missa, estar na missa ali rezando, buscando bonitinho, e às vezes ao nosso entorno nós não estamos evangelizando, nós temos vergonha de pregar a palavra, nós temos vergonha de falar sobre Jesus, sobre o Evangelho. E eu repito, movimento nenhum, ele é dono do Evangelho. Movimento nenhum, ele é dono da palavra. Movimento nenhum, ele é dono do dom que Deus nos dá. Mas claro que nós devemos seguir em obediência. Então, um exemplo disso, eu sou pregador, não participo hoje mais da renovação carismática, mas eu tenho carisma, eu tenho um ministério de pregação, mas esse ministério foi Deus que me deu. Mas em obediência, se o meu pároco amanhã falar assim, ó, você não vai pregar, você não pode, por obediência, do mesmo jeito que tantos santos fizeram, eu tenho que fazer. Da mesma forma que meu bispo, talvez o pároco não fala, mas o bispo fala. Então, questão de obediência eu vou fazer. Leia a vida dos santos, você vai ver que mesmo sendo doloroso, sendo difícil, muitos santos, ou mesmo pessoas da atualidade, que vivenciaram a perseguição, ou opressão, ou o que seja, eles não desistiram de evangelizar, mas escaçaram outros meios dentro da obediência à Santa Igreja e em oração principalmente, né? Um exemplo disso é o fundador da Toca de Assis, né, o padre Roberto Lettieri, que ele perdeu o direito de exercer a ordem, foi afastado, né, de celebrar e tudo mais, e hoje ele está num canal católico evangelizando da mesma maneira, não usando, né, o nome sacerdote Padre Roberto, mas usando o irmão Roberto. Então, e tantos outros assim. Então, meu irmão, minha irmã, você pode pregar e você deve pregar o Evangelho dentro da sua casa, dentro da sua família, todo dia. Todo pregador ele tem que ser um catequista. Todo catequista ele tem que ser um pregador. Mesmo que às vezes você não pregue com o fervor que o carismático pregue, mas você tem que evangelizar, principalmente dentro da sua casa, na sua família, com seus parentes, no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu dia a dia. É mais lindo você pregar para uma pessoa e ela se converter realmente do que você falar, né, para 1.000 pessoas e talvez ali não ter proveito nenhum. Até porque a pregação ela tem que ser verdadeira. Ela tem que sair do coração, mas também da razão e da fé. E a razão e a fé, ela se alimenta através do estudo. Aquele que estuda para pregar o Evangelho de Cristo, não importa as palavras que você use, mas se você usa verdadeiramente, ou quando eu falo não importa as palavras, é porque muitas vezes as pessoas querem retocar
né, a pregação com palavras lindas, bonitas, da vida dos santos, mas ele mesmo não vivencia aquilo. Ele não segue aquilo, ele não busca aquilo. Ele não sabe muitas vezes nem do que ele está falando. Ele só está falando palavras belas ali, que entram no sentimentalismo e não converte ninguém. Então é melhor você falar verdadeiramente, você assumir seus erros, dar o testemunho verdadeiramente para as pessoas, para que realmente essas pessoas se convertam. E assim você traga a pessoa. Todos nós somos chamados a serem pregadores. Todos nós somos chamados a serem catequistas. Eu agradeço a Deus demais, né, pela bênção de Deus que me deu de pregar o seu evangelho, de ser catequista. Lembrando que esse dom quem me deu foi Deus, não foi nenhum movimento, mas eu tenho uma gratidão gigantesca à Renovação, que me ajudou nesse sentido, que me formou, que me catequizou, que me levou. E eu vejo muitas pessoas falando assim, ó, falta pregadores, não falta oportunidade, porque geralmente as pessoas só chamam os mesmos, porque de nome, porque disso, aquilo, sabe? Tem tantas pessoas que têm testemunhos lindíssimos e que não têm oportunidade muitas vezes de falá-lo, de evangelizar. E hoje um método que eu uso, até porque as pessoas não me chamam tanto mais para pregar no movimento, por eu não estar na Renovação, é justamente a mídia social, mas o meu dia a dia eu nunca parei, nunca deixei de pregar, nunca deixei de estudar, nunca deixei de buscar. E cada vez que eu estudo eu percebo que eu sei menos sobre a Santa Igreja, sobre a palavra de Deus, e eu preciso buscar mais. Até porque muitas vezes pode nos tomar arrogância, eu falo por mim mesmo, que toma arrogância e muitas vezes nós achamos que sabemos demais, e eu faço isso às vezes, e preciso às vezes de uma puxada de tapete, né? Esses dias mesmo minha mulher falou, né? Amor, cuidado que às vezes você é arrogante realmente, talvez não de forma intencional, mas nós acabamos sendo. E para não ser, uma das coisas que nos fortalece a oração. Não adianta eu não viver o evangelho, a palavra verdadeiramente, né? E se preciso pregar, use palavras como falam os santos, né? Então, meu irmão, minha irmã, pregue o evangelho, não tenha medo. Pregue no dia a dia, da forma sua, mas evangelize. Como é lindo ver pessoas antigas, né? Eu tenho parentes e amigos e pessoas que a gente conhece que estão anos na igreja servindo, buscando, mas estão lá com seu textinho na mão, às vezes não usa palavras bonitas, mas evangelizam todo dia com seu exemplo, com sua simplicidade, com seu amor à Santa Igreja, a Jesus Cristo, a Eucaristia, a Nossa Senhora, a São José. E é isso que nós devemos fazer. Esse é o grande exemplo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, tenha um belíssimo domingo, uma abençoada semana, comunhão, confissão e texto na mão. Isso que vai nos fortalecer, isso que vai converter o Brasil, isso que vai trazer o Brasil novamente para ser verdadeiramente um país católico, isso que trará o mundo ao catolicismo. Que Deus abençoe você.